Do Senhor Jesus, meus amados irmãos, a nossa reflexão hoje está no livro de Lucas, capítulo 8, versículo de número 22, que temos como subtítulo Jesus apazigua a tempestade. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhe: Passemos para a outra banda do lago, e partiram. Versículo 23. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. O texto cujo fizemos a leitura da palavra do Senhor fala que Jesus fez um convite a seus discípulos para poder entrar no barco. A respeito desses 3 versículos, meus amados irmãos, amigos que nos escutam, temos muito a aprender com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quem nunca passou por algum tipo de tempestade, quem nunca passou por algum tipo de ventania, quem nunca passou por algum tipo de adversidade, quem nunca foi pressionado em tomar decisões em momentos tão difíceis. Mas a palavra do Senhor como nosso guia, como nosso direcionamento, como nosso alimento, ela vai nos dizer como nós devemos agir mediante as adversidades. Eu não sei qual é o tipo de tempestade que você tenha enfrentado na tua vida. Eu não sei quais são as adversidades que você tem enfrentado em meio à sua caminhada. Eu não sei de que forma os ventos têm vindo até a sua casa, o seu ministério e a sua vida, mas mediante essa palavra eu tenho uma reflexão para juntos fazermos. A reflexão que vamos fazer é que, na verdade, todo e qualquer ser humano não está escape de enfrentar algum tipo de tempestade, algum tipo de ventania e de adversidade. Nós não precisamos ir tão longe para observar que em meio a momentos de adversidade, nós precisamos manter a tranquilidade por mais difícil que seja. Vamos pegar alguns exemplos básicos aqui do dia a dia. Observe que um médico, ele precisa ter cautela, ele precisa ter tranquilidade quando vai realizar qualquer tipo de procedimento. Imagine uma família que chega com um seu ente querido, precisando passar por uma cirurgia, quem sabe por um corte de uma faca, por atingimento de alguma bala, e aí de repente essa família chega desesperada. Imagine se o médico fosse atender aquela vítima ali, fazer todo o processo cirúrgico com o mesmo desespero que está aquela família. Eu tenho absoluta certeza que o procedimento não ia ser realizado com sucesso e provavelmente a atitude do médico, por não ter a tranquilidade e a cautela de agir naquela situação, poderá trazer a morte daquela vítima. Mas observe que a paciência, a cautela, todo o cuidado precisa estar presente em todos os procedimentos que aquele médico venha a realizar. Observe que os discípulos saíram, entraram em um barco, mas não só foi os discípulos. Jesus entrou num barco com os discípulos. Com isso, nós aprendemos, meus amados irmãos, que é preciso que Jesus esteja no nosso barco. Quando eu falo de Jesus estar no nosso barco, Jesus precisa estar sobre a minha e sobre a sua vida. Como pode ali um homem como Jesus Cristo conseguir dormir em meio a uma tempestade? Como pode uma pessoa ficar indiferente em meio a um momento de ventania, de turbulência, a qual os discípulos estavam passando? Mas nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que veio para poder trazer para a minha e para a sua vida, para a minha e para a sua alma, aquilo que o mundo não pode nos oferecer. Lembre-se, toda vez que você passar por algum tipo de tempestade e de ventania, lembre-se que a pessoa do Senhor Jesus Cristo também está no barco. Jesus pode até estar adormecido, pode até estar dormindo em meio à sua tempestade, mas a verdade é que Jesus precisa estar presente. Jesus estando presente, algo vai acontecer. Para poder finalizar a nossa reflexão, a palavra nos diz que os discípulos acordaram o mestre,
o mestre, e quando o mestre acorda, a primeira coisa que Jesus vai fazer é de usar com a sua autoridade, da sua autoridade para poder aquietar aquela tempestade. Lembre-se que o importante é, para onde você for, que Jesus esteja também no barco. Porque nos momentos que a tempestade e a ventania sobrevêm sobre a sua vida, Jesus ele irá se levantar para poder acalmar toda a tempestade. Deus abençoe a paz do Senhor Jesus Cristo.